aí, meu Max aluno, Max aluna, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências com a professora Angélica. Grande beijos para vocês. Espero que estejam todos vivos durante essa quarentena maluca que não acaba. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar de anfíbios e aí a gente vai falar das 3 classes de anfíbios: anuros, urodelos e apódos. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. O que são os apódulos ou os gimnosfiona? PHF, Fiona. Isso aqui nada mais é do que as cobras cegas ou cecílias. As cecílias ou cobras cegas são um tipo de anfíbios que vivem aí no subsolo, né? Eles têm aí uma diferença de vivência, eles não estão em ambiente semiaquático ou terrestre propriamente dito, e sim no subsolo. Esses animaizinhos aqui, a reprodução deles também é um pouquinho diferenciada, tá? Eles fazem reprodução interna, por estarem no subsolo, mas o restante é todo parecido, tirando aí a reprodução. Esses animais têm como principal aí exemplo, então, a famosa cobra cega. Tranquilo até aqui? Urodelos. Professora, o que é isso? Esse aqui são as salamandras e tritões. Vou escrever aqui. Então, as salamandras e tritões, elas têm uma vida basicamente aquática, tá? Então, ela vai fazer essa metamorfose aí, igualzinho os sapos, pererecas e rãs. Então, durante o período, maior parte do período da vida, ela vai ficar em água, tem a respiração branquial, então essas brânquias saem, tá? Para fora do corpo do animal, é muito bonito. Aqui no Brasil a gente tem alguns tipos, poucos tipos de salamandra. Em compensação, no sul da África, no sul da Ásia, desculpa, a gente tem a grande maior parte da população de salamandras ali, tritões. Tranquilo? É um animalzinho que na Ásia é utilizado para se manter em aquário. A parte mais legal é que a salamandra, ela, se o ambiente não tiver assim legal para crescer e se reproduzir, ela mantém as características físicas infantis, larvais, né? Ela não se torna adulta, então ela não sai da água, tá? A salamandra tem essa capacidade de se manter na água com respiração branquial o resto da vida, se ela quiser, sem sofrer a metamorfose, ela consegue aí fazer não crescer. Bom, vamos lá. E aqui para nós o mais interessante e por sinal que mais pede, mais cai no vestibular, mas vem nas provas do sistema, são os anuros. Professora, o que é essas patinhas aí? Vou explicar. Primeiro lembra comigo. Sapo perereque, sapo perereque, sapo perereque, vai comigo no batidão. Pá, pá, pá. Sapo perereque, sapo perereque, Então não dá para esquecer, anuro, sapos, pererecas e rãs. E qual que é a diferença disso aí? Então vamos começar aqui por um sapo. Um sapo, ele vai ter os seus membros bem desenvolvidos, vou por aqui sapo, com garrinhas, tá bom? Membros bem desenvolvidos para o caminhar. Professora, para caminhar, para caminhar, sapo caminha. De um jeito diferente, com saltinhos. Mas pensa assim, os sapos, eles são basicamente semi-terrestres. Por que semi-terrestres? Porque a gente sabe que a palavra anfíbio vem de 2 vidas, 2 ciclos de vida, e que os anfíbios fazem uma coisa muito interessante, que é a metamorfose, que
que nós vamos fazer um desenho já esquemático sobre metamorfose. Bom, vamos lá. Vamos entender aqui. Então, sapos, membros desenvolvidos para o caminhar. As patas traseiras dos sapos, inclusive, elas são mais rechonchudas, mais carnudinhas, né? Para que ele tenha, assim, essa questão do dar o pulinho, o saltinho do sapo. Bom, vamos lá. E as rãs, professora? As rãs possuem aqui, ó, entre os dedos, uma membrana. Então, vamos estipular que isso é uma rã. Uma membrana que ajuda no nado. Então, nesse caso, ela é aquática, mas é semi também. Por quê? Porque ela passa a maior parte da sua vida, mesmo depois podendo respirar pelos pulmões, ela passa a maior parte do tempo dela imersa na água, porque ela gosta mais desse ambiente. Ela tem perninhas aí, dedinhos com membranas para ajudar no nado. Então, membro desenvolvido para o nado. Não é nado sincronizado, mas até que é bonitinho as bichinhas nadando. Bom, e as pererecas? As pererecas, elas também são semiaquáticas ou semiterrestres. Elas conseguem viver, mas elas são arbóreas. Elas gostam de subir em árvores, elas ficam muito no topo das árvores, tá? E elas têm uma capacidade de pular, saltar, gigantesca e grudar, né? Alguém já estava aí num banheiro, no sítio, ou até mesmo na sua casa aí na cidadezinha do interior, e uma perereca saltou do nada em você? E elas são geladinhas, tá? E elas conseguem grudar porque elas têm umas estruturinhas nas pontas dos dedos que lembram ventosas, tá? E isso faz com que elas sejam escaladoras, saltadoras. Tranquilo? Bom, que perereca, rã e sapo têm em comum? Bom, eles têm em comum tudo isso aqui, ó. Reprodução, respiração, excreção, desculpa, sistema nervoso e circulação. Nós vamos começar aqui pelo sistema reprodutor. Esses animais, eles não têm pênis e vagina, tá? Mas eles têm órgãos sexuais, sim. Eles têm uma estrutura similar a isso, aonde a fêmea, a cloaca da fêmea, tá? Vai sair os ovos, juntamente com fezes, urina que sai tudo pela cloaca. E o macho, ele tem a capacidade de espermear. O que é isso? Expor o esperma, né? Os seus espermatozoides para fora. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que anfíbio significa vida dupla. Então, esses indivíduos, eles têm reprodução externa. Essa reprodução, ela acontece em meio aquático. Então, funciona mais ou menos aí, vai, né? Uma coisa muito amorosa, carinhosa, para vocês entenderem. O sapo macho coacha para a fêmea. A fêmea que se interessar pelo coachar daquele sapinho macho se aproxima dele. Ele continua coachando até a fêmea, né? Falar, não estou pronta para o acasalamento. Os dois se aproximam de um laguinho e aí rola um abraço que a gente chama de abraço nupcial, que é quando o macho faz uma massagem na barriga da fêmea para que ela coloque os seus ovócitos na água. E assim que esses ovócitos saem para a água, ele espermeia por cima, ele joga os seus espermatozoides e a água faz o encontro do gameta. Então, sem água, sem sapo, tá? Sem sapo, sem perereca, sem rã, tá? Tranquilo aqui? Então, vamos lá. Continuando. A respiração desse animal. Bom, se eu disse que ele tem uma vida dupla, que durante a fase larval ele respira, vive em água, então ele tem respiração branquial. Tranquilo? E na fase adulta,
sua respiração passa a ser pulmonar. Mas olha que interessante. Ele faz apenas 20% da respiração de forma pulmonar, apesar de ter professora. E os outros 80%? Olha que interessante, 80% da respiração desse sapinho adulto é cutânea. Professora, o que é cutânea? Cuts, meu amor. Pele. Bundinha de bebê. Isso mesmo. Então, os sapos, eles fazem as trocas gasosas, 80% dessas trocas gasosas, diretamente no tecido da pele. Tranquilo? Professor, excreção. Sapo faz xixi, gente. Sapo faz xixi. Relaxa. O sapo, ele possui 2 rins, uma bexiga e ele solta sua excreta pela cloaca. Professora, o que é isso? É um buraco que serve para um monte de coisa lá. A cloaca nada mais é do que um orifício que é usado para mais de uma função. Então, fezes, urina, ovos, espermatozoide vão sair pelo mesmo local. Tranquilo? E sistema nervoso, professora? O sapo, quando você joga água quente nele, eu sei que vocês já fizeram isso, que boa, sal, tá? Ou quando você chuta, ele sente dor, tá? Por que ele sente dor? Porque ele já tem um sistema nervoso com cérebro e, além de cérebro, com gânglios nervosos, com tendões nervosos. O sapo, ele tem pálpebra, então ele fecha a pálpebra, ele pisca, tá bom? O sapo sente dor, porque ele tem um sistema nervoso periférico aí que vai, né, seguindo toda a sua pele. Então, quando você judia do sapo, ele sente dor, não faça isso, tá? É muito feio, não faz. Tranquilo? Mas vamos lá. E agora nós vamos falar da circulação. Vou apagar aqui, voltar. Notou? Não? Volta o vídeo, anota tudo. Onde já se viu isso? Não anotar o que a prof fala? Vamos lá. Quando eu falo sobre circulação de sapo, eu preciso me lembrar que os anfíbios, eles têm um coração um tanto quanto diferente, tá? Por que diferente, professora? Porque o coração deles tem divisão, mas ela não é completa. Então, ela tem uma divisão. Parou de funcionar a minha azul também. Então, aqui, ó, tem uma divisão mais ou menos assim. Como assim, professora? É um coração tricavitário. O que é isso? Ele tem 3 cavidades, sendo um ventrículo e 2 átrios. Enxergou aí? Ficou até bonitinho, vai! Então, o que significa isso? Isso significa que existe mistura de sangue. Ele tem uma circulação fechada, tá? Porém completa, porque existe essa mistura de sangue. Professora, e que mistura de sangue você está dizendo? Eu estou dizendo que, assim como nós, o sapo possui 2 sangues. Um sangue que é rico em oxigênio, que acabou de sair lá da hematose, então ele está riquíssimo em oxigênio, tá bom? Que eu vou chamar de arterial. Então, ele tem sangue arterial e ele tem um sangue rico em gás carbônico, que acabou de passar lá pelo processo
processo de respiração celular, SAN, né? Se tá cheio de gás carbônico, que eu vou chamar de venoso. Quando tem a mistura desses dois tipos de sangue no coração de um animal, eu vou chamar sempre essa circulação de incompleta. Tranquilo? Ela também não tinha como ser perfeita e completa, mesmo que o coração deste animal tivesse aí 4 cavidades, como é o nosso, simples assim. Porque esse animal não faz trocas gasosas pela pele, então eu estou dizendo, simular aqui, olha, uma pele do bichinho, tá bom? A pele do bichinho, e aqui a corrente sanguínea, aqui eu tenho um vaso sanguíneo. Estou dizendo que o oxigênio que está aqui, ele entra aqui, independente da sua posição. Tranquilo? Então, ele entra diretamente na corrente sanguínea. Belezinha? Bom, então vamos lembrar. Para nós aqui, o mais importante é sapo, perereque, rã. Esses animais têm como principal característica vida dupla. Então, eles passam pela fase de larva, né? E para se tornar adultos são completamente diferentes, eu vou chamar isso de metamorfose. Bom, sua reprodução é de forma externa, ocorre através da água. Então, da água vai nascer os girinos, e os girinos vão se formar em sapos menores, sapos pequenos, tá? Sapos infantis, até chegar nos sapos adultos. Esses animais possuem respiração cutânea, quando adulto, e pulmonar, sendo que 80% da respiração desses animais é cutânea e apenas 20% é do uso pulmonar, tá? E ainda que quando eles estão na água, eles fazem respiração branquial, então eles têm brânquia no momento que eles estão como girinos, que eles fazem xixi, que eles têm excretas, que eles têm rins, que eles têm um sistema nervoso bem completo, né? E a gente já sabe, nós estamos falando que eles têm esqueleto, né? Então, tem esqueleto ósseo, tem crânio, dentro desse crânio fica aí o seu cérebro, tem gânglios nervosos, né? Neurônios espalhados por todo o corpo, tranquilo? Que seu coração é tricavitário e que a sua circulação é fechada, porém incompleta. Tranquilo até aqui, galerinha? Vamos lá. Tem um detalhe quando eu falo de anuros, quase que não sai. Quando eu falo de anuros, que é a importância ecológica desses animais, tá? Os sapos, eles são bioindicadores. Por quê? Porque se a água está poluída, ele não vai conseguir se reproduzir, ou se reproduz, pode nascer com algum tipo de deficiência. Então, o fato da gente ter uma diminuição na população de anuros, de sapos, pererecas e rãs, significa que as nossas águas estão com uma condição ruim. Tranquilo? Isso é algo que sempre vem. E sapo faz também, tá? O controle de população de artrópodes, por exemplo. Tranquilo, galerinha? Beijos e até a próxima videoaula.